Agora, tá. Daí aqui, ó, no 18. Então, ele está falando dos tipos de samadhis, né? Que a gente falou. E como chegar lá. Então, ele fala aqui, ó, embora o movimento para o estado de Niroda esteja presente aqui nesse sutra, ele ainda considera um Niroda completo, mas sim uma etapa que antecede o Nirbidya Samadhi, que está escrito aqui. Porque o Nirbidya Samadhi, que é o Samadhi sem semente, que é o de absorção total, tá? Então, somente com a prática constante é possível atingir Samadhi. E ele não ocorre por um querer, ele vai acontecer naturalmente. Isso que a gente falou. Queria achar só os tipos aqui bem separadinhos do Samadhi para passar de novo. Ó, a Sampragnata é o Samadhi sem conteúdo, que é quando a gente não tem a semente, a gente vai chegar nele. Queria só achar aqui, para passar para a Mari, os tipos de Samadhi que a gente passou aquele dia bem certinho. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver. Tá, ele fala que são os caras, a gente tem que saber o que são os caras, que são as impressões da mente, que na verdade a gente vai entrar em samadhi quando a gente vai conseguir realmente deixar de ter essas impressões da mente, que é tudo aquilo que a gente traz, né, desde vidas passadas, da barriga da nossa mãe, dos nossos antepassados, que são nossos sanskaras. Então, para Patanjali, os sanskaras são as sementes dos pensamentos e as emoções, que é realmente ali tudo aquilo que a gente viveu, né, que fica lá enraizado, que são nossos hábitos, nossos comportamentos, olhando de uma forma mais moderna para isso, mas que Patanjali já falava lá atrás como samskara. Então, a Sampragnata Samadhi é quando esses samskaras, eles são queimados, e realmente eles não voltam a gerar vitris, não voltam a gerar essas funções mentais. A gente deixa de se identificar, né, com aqueles vitris. Eu queria achar. Então, vamos continuar. Então, o yoga é, consequentemente, um asampragnata samadhi. Nos conduz para perto da emancipação, que é a liberação desses samskaras. Que no final das contas a gente começa a perceber, né? Que é aquela ideia, eu quero uma vida livre. Livre do quê? Livre dos meus condicionamentos. E é isso que Patanjali vem falar para a gente, né? Lá antes de Cristo, falando dos samskaras, que são os meus condicionamentos. Né? Quebrar os padrões que a gente carrega, não é? A ideia é quebrar os padrões que a gente carrega. Exatamente. Você estava na aula que eu falei sobre o fumante, do apego e desapego? Porque assim, ó, tava, então, é exatamente aquilo. No começo, a gente tem os padrões e a gente percebe eles, mas a gente não consegue ainda dominar, mas a gente tem a consciência. E depois disso a gente vai fortalecendo tanto até uma hora que a gente não tem mais aqueles padrões. Essa é a liberdade, é a entender que nós somos uma matriz zerada. E é isso que a gente quer chegar, entendeu? Nessa matriz zerada. É quando a gente vai olhar para a física quântica, a gente entende que toda informação do mundo, do universo, de tudo, ela é nula. Ela não tem nem positivo nem negativo. O positivo ou negativo que a gente vê em qualquer informação do universo é, na verdade, o que ressoa com o nosso campo, com os nossos condicionamentos, com os nossos hábitos.
Quando a gente começa a entrar nessa limpeza, que é o samadhi, que é todo o processo do yoga, a gente começa a anular todas as informações. É como se a gente fosse zerando o nosso HD. Essa é a ideia, tá? Então, aqui, ó. Enquanto realizamos as tarefas, os praticantes permanecem no Esse estado. negócio de eu topar o pé aqui, eu estou tentando entender qual que é o meu padrão emocional aqui que está tentando me sabotar. Eu já tentei levar para esse lado, porque eu falei, é alguma coisa que eu quero me sabotar. Sabotagem, autossabotagem. E agora É, que você está fazendo tudo bem certinho, né? E tem assim, né? Quando a gente olha para a metafísica também, porque o nosso corpo sempre está visando alguma coisa, né? Pé, dedo do pé, está relacionado também de você parar, olhar para a tua vida, para os caminhos que você está seguindo, e que deve ter algum caminho com o que você deveria estar fazendo. E no seu subconsciente você sabe, entendeu? Então o teu corpo está te mostrando que algum caminho você não deveria seguir. eu já estou ligada nisso. Só estou tentando decifrar esse código que veio. O corpo avisa. Tudo se desdobra no corpo, de alguma forma. Então, aqui, ó. Então, o samadhi não é atingido pelo processo do tempo e nem pelo fruto das ações. Nada nem ninguém pode afetá-lo. O yogi em samadhi não recebe nada através dos sentidos. Não conhece a si mesmo nem aos demais. É o pratyahara de verdade, que a gente não absorve nada ao redor. Por quê? Porque toda informação é nula. Então, quando eu estou no estado de samadhi, tudo aquilo que eu vejo não ressoa com o meu campo. Então, eu crio realmente uma nova vida diante das novas experiências que eu estou vivendo, tá? Ó, o yoga em samadhi é insensível ao calor e ao frio, é intocado pela dor ou pelo prazer, a honra ou impropério, porque é aquele estado de não dualidade, né? Que é realmente assim, fora do normal, quando a gente consegue, nem que seja pequenos estados de samadhi, assim, esse local de não dualidade é o local de neutralidade, né? Imagina você viver na Terra, que seja, mas sempre na neutralidade. Nada que chega em você te afeta, nada que você vê no outro te incomoda. Por quê? Porque você não tem aquelas impressões da mente, aquilo não está gravado em você. É como se você estivesse criando tudo do zero, tá? E essa é a grande ideia da vida, quando você vai olhar para tudo de uma forma na física quântica, é que a gente consiga entender que toda informação é nula e que tudo que está acontecendo ao nosso redor é para nos mostrar algo que está na gente e que a gente consiga modificar isso, né, com as práticas de yoga, com as terapias. Então, é para isso que a vida serve. Então, Sampragnata Samadhi é um estado de conhecimento, no qual se aperfeiçoa e expande a identidade do yogi, liberando do sofrimento inerente à identificação com as propensões subliminares, condicionamentos, pensamentos e emoções. Foi tudo isso que a gente falou agora, tá? Pensamente, a gente já falou. Então, aqui o 19 agora. Há dois tipos, Bhava Pratyayo, Videha Prakriti Yalanam. Há dois tipos de causa para Nirvidya Samadhi. Um Samadhi sem objeto para meditar. Upaya Pratyaya, a condição mental que é o resultado de um esforço consciente, utilizando um método. A condição mental é o resultado de impressões latentes de ignorância. O primeiro tipo conduz a Sampragnata Samadhi, enquanto que o segundo gera um estado similar, porém não igual. Deste modo, Nirvidya Samadhi é causado pela condição mental de impressões latentes de ignorância, no caso de videhas ou devas. A gente já vai falar disso. E dos Prakritiyalayam,
ou aqueles que se dissolvem no princípio constituinte primário. Então, aqui, ó, alguns que conquistaram níveis superiores, eles são chamados de videhas, tá? Ou conheceram a natureza não manifesta, que são os prakrityanas. Aqui, Patanjali está falando dos tipos de praticantes de yoga, tá? Então, aqui, ó, para o nascimento nesse mundo pelas próprias impressões latentes, renascentes da ignorância, e mais naturalmente vem alcançar os estados de samadhi. Ele está falando do tipo de praticante. Então, aqui, ó, os videhas são aqueles sem corpo ou desencarnados, que já alcançaram níveis elevados. E os prakrityan são aqueles que tiveram a experiência da consciência e foram absorvidos em prakriti, que é a consciência material sutil do universo. Esses tipos, né, de praticantes de yoga são os grandes mestres, são os gurus, são os avatares que vieram para a Terra, tá? Que já vieram, né, com HD zerado, que já vieram praticamente em estado de samadhi, alguns deles. E alguns deles, como Buda, né, conquistaram esse estado que foram absorvidos em Prakriti, que é a essência material, tá? Então, ele está falando desses dois tipos de praticante. A gente não entra nesses tipos de praticante, mas ele já vai falar da gente. Esse sutra descreve dois modos básicos de aproximação de samadhi, tá? Então, este sutra não se aplica a muitas pessoas. A maioria precisa seguir o segundo caminho, que está no próximo sutra, que é 1.20. Em outras palavras, se alguém não veio nesse mundo como yoga, videha ou prakrityalam, então o caminho para ser seguido é o caminho quíntuplo, descrito no próximo sutra, que a gente vai ver agora. Então, aqui, ó. Charada Virya Smircha Ma Jipa Praknana Purvaka. Interessante. Então, aqui, ó, no caso dos que transitam pelo caminho do esforço consciente, usando um método, nós que estamos aqui estudando, nós que estamos praticando yoga, meditação, que é o agora, o real ação pragnata samadhi, é precedido por purvaka, por fé. Então, em toda leitura, né, que a gente vai fazer de texto sagrado, de Bhagavad Gita, seja qual ele seja dos Vedas, é necessário a fé, né? Porque sem a fé, a gente não acredita no processo. E sem acreditar no processo, ele não vai acontecer. Quando você olha já para um pouco mais da física quântica também, nós somos criadores da nossa realidade, mas a gente só cria se a gente tiver fé na gente. Se eu acredito em mim, eu crio, eu posso criar um estado de samadhi. Se eu não tenho fé, eu não vou criar, porque é minha mente que está criando todos os estados da minha vida, né? Então, assim, a fé, ela é necessária para a gente para tudo que a gente quer conquistar na nossa vida, que é o momento realmente de entrega, de entender, deixar o ego de lado, né? O eu terreno de lado, e entender que existe um eu divino dentro de mim e que quem vai gerar esse samadhi ou qualquer coisa na minha vida é o eu divino. E daí eu faço as minhas ações, né? Como no Karma Yoga, dando o meu melhor, mas entrego com fé para esse eu divino agir na minha vida. E é assim que as coisas acontecem. Então, a gente tem que entregar. Por isso, até que no final, o mantra final do Ashtanga é um mantra que diz que você dedica toda a tua prática para todos os seres do universo. Porque a tua prática ela não é tua. Você praticou, mas você entrega. Tá? Essa é a ideia do yoga, essa é a ideia da meditação, essa é a ideia das práticas sutis. A gente não faz para a gente faz para entregar e para colher os benefícios que vão vir depois, que é o karma yoga, né? Eu dou o meu melhor e eu espero com fé o que o universo for me mandar. E para conseguir o samadhi é a mesma coisa, é realmente ter a fé. E eu falo para vocês, gente, o dia que eu tive o meu samadhi, que foi na respiração, eu estava com uma professora que eu acreditava muito nela, que ela era muito bruxona. E era um total de 11 do 11. E ela pegou e falou para a turma, quem quiser muito, mas quiser muito mesmo, ter uma experiência de samadhi, amanhã, que era o portal, queira, mas queira muito, e acredite. E acreditar era ter fé.
que você vai ter. E quando eu entrei no processo, foi, tipo assim, é o processo que a gente falou anteriormente, que primeiro a gente vai passar pela mente racional, depois a gente vai passar pelo ego, depois a gente vai passar pela mente superior, e depois é a fé. Realmente, é só de você entregar o processo. Você, tipo, não aceita mais nada que não seja aquilo, você entrega. Entrega, 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 e do nada aquilo vem. Então é como se você não estivesse tentando dominar. Porque quando você tentar dominar, quem está tentando dominar é você terreno. E daí o processo não vai. Entendem? É realmente aprender a soltar o controle em diversos momentos, tanto da meditação quanto da vida. É entrar no flow da vida, tá? Isso é a fé para ele, para Tandy, e em outros lugares que a gente lê também, né? Que é muito importante. Então, esse caminho que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, no caso de outros, é precedido por fé, energia, atenção, samadhi e sabedoria. Está dando alguns passos que a gente precisa, tá? Shraddha é considerada a confiança, a fé. Virya é traduzido como vigor. Mari, você já viu Virya em Ayurveda, né? É esse vigor de fazer aquilo que a gente quer muito. Então, eu tenho a potência para ir fazer. Para conseguir um samadhi, a gente também precisa desse vigor, ele fala disso, dessa vitalidade. De smriti, que é a memória, e de samadhi, que é a atenção, realmente, que eu quero chegar no samadhi. Então, toda vez que eu sento para meditar, eu penso, eu quero chegar no samadhi. E eu não esqueço daquilo. Eu não esqueço qual é o meu propósito para yoga. Por mais que a minha prática de Ashtanga vai ficando cada vez mais difícil, qual é o real motivo que eu pratico para conseguir chegar mais perto de um samadhi? Então, eu nunca esqueço do objetivo final da prática do yoga, né? Porque ela vai entrando, se deixar no piloto automático, que a gente vai esquecendo desse objetivo principal. E Patanjali, ele fala várias vezes isso ao longo do sutra. Você não pode esquecer do objetivo principal da yoga. Vai falar que quando vocês fizeram a primeira formação de vocês, isso não era muito mais latente, assim, ó, de lembrar. Não, o yoga é essa absorção, essa busca, e a gente vai se perdendo no meio do caminho. E a gente sempre tem que estar lembrando o que é o yoga, qual que é o ponto, aonde eu quero chegar com o yoga, né? Por que que eu pratico? Não é só o corpo físico, não é só o mental, não é só isso. Vai além. É esse estado de samadhi, é esse estado de niroda, é esse estado de limpar as impressões da mente, os sanskaras, né? Para mim viver uma vida, tipo, zerar o HD, quanto mais, melhor. E ele fala também que a gente precisa de pragnana, que é a absorção de purva, que é a sabedoria e pareção, os precedidos, são os outros. A gente vai falar aqui, ó. Então, a fé que Patanjali fala nesse sutra está relacionado com aceitar todas as condições relacionadas ao yoga. Esta fé é baseada em uma convicção interna que vem do coração e que necessariamente não precisa de provas para a sua aplicação. Então, a gente não precisa que ninguém prove que o yoga vai fazer isso. A gente acredita. A gente acredita por quê? Porque a gente tem fé, né? Então, a energia entregada pelo praticante em direção ao estado de yoga, ela deve ser constante. Do contrário, a sua mente se direcionará para outros objetos grosseiros, que levam o praticante para longe do yoga. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a gente sempre tem que ter a nossa energia voltada, que é esse virya, para o yoga. Independente se eu estou na prática ou se eu estou na minha vida. Porque se eu desconectar do yoga na minha vida, os meus sentidos vão me levar para caminhos que me tiram do yoga. Então, aqui é, para mim, assim, para mim, aqui entra tudo. Desde a alimentação, ao que eu como, ao que eu bebo, ao que eu pratico, ao que eu assisto, aos nãos que eu falo, aos sims que eu falo na minha vida. Tudo isso são os caminhos. Então, é sempre lembrar do caminho do yoga para você não sair desse caminho. Para você não dar 5 passos para frente e 10 para trás. E depois ter que dar 10 para frente. Então, Patanjali vem falar isso aqui também. Atenção plena para que a energia entregada na prática não se disperse. E, por fim, a sabedoria dos outros.
que só se revela após o samadhi. É a sabedoria que a gente tem interna, tá? Ele vem falar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, no Sutra 21 e 22, são descritos 9 níveis de praticante e compromissos, e 3 subdivisões para a prática intensa. Devemos escolher um dentre esses níveis de prática e compromisso. Todos podem progredir e ter experiência direta. É muito útil se conseguirmos nos localizar nas nossas práticas pessoais, pois grandes liberdade pode vir ao saber aonde estamos. Então, assim, ele vai falar que existem níveis de praticante, aquele que pratica muito, aquele que pratica intensamente, aquele que pratica só de vez em quando, e Patanjali vai dizer, todos podem chegar. Alguns vão chegar nessa vida, alguns vão demorar muitas vidas para chegar. Então, tudo vai depender do teu nível como praticante de yoga. Como tudo na vida, né, gente? Eu quero aprender um instrumento. Se eu for um praticante que pratica todo dia, que leva atenção para aquilo, que não me deixa fugir das ações, eu vou tocar um instrumento muito mais rápido. Então, é o processo de aprendizado de tudo. E que Patanjali está dizendo aqui sobre o yoga também, tá? E é muito legal porque a gente pode olhar para isso, para tudo na nossa vida, independente do que a gente está aprendendo, não só para chegar no samadhi, mas, por exemplo, eu estou estudando lá pós em neurociência. Eu posso terminar muito rápido ou muito demorado, ela é online. Eu posso estudar uma vez por semana ou todo dia. Então, isso vai depender o tempo que eu vou ter, o tempo que vai demorar para mim terminar, né? Então, tudo na nossa vida é assim também. Então, 2 tipos de aspirantes. No, yoga, no Sutra 19 e 20 são descritos. Os 2 tipos podem alcançar o objetivo do yoga. O primeiro é o tipo avançado. É o tipo de aspirante daqueles que fazem enorme progresso em vidas anteriores e acham o samadhi fácil de alcançar. Então, ele já vem com uma bagagem muito grande, tá? Porque o Patanjali, ele já diz, né? No Sutras é mais para frente que ele fala que quem é praticante nessa vida já praticou em outras vidas. E depende de como você foi praticante em outras vidas, vai ser mais fácil ou não para você atingir nessa vida. Então, são os karmas, são as ações passadas que a gente traz também com a gente, tá? E isso é muito legal porque é o ser eterno e ilimitado que somos, né? Então, o que realmente vale na minha vida, né? Quais realmente são os valores que eu tenho aqui na Terra? O que eu tenho que levar? Isso vale muito para a nossa reflexão, porque o que é que eu levo? Eu levo todos esses karmas, eu levo todas as minhas ações, tudo aquilo que eu fiz, né? Vai ser contado lá para frente de alguma forma. Talvez eu venha numa outra encarnação aí e rapidinho atinja um samadhi. Ou eu vou ficar patinando muitas e muitas encarnações. Então, assim, é no momento presente que eu vou gerar os meus karmas futuros. E eu tenho que estar olhando para isso, vivendo a atenção plena no momento presente. Porque é esse momento presente que estão gerando os meus karmas futuros, né? Então, ó, o segundo tipo, que são os demais, a maioria das pessoas são do segundo tipo, o que implica em seguir 5 tipos de esforço e compromisso. Shraddha, que é a fé, Virya, que é comprometer a energia necessária para chegar lá, Smriti, cultivar a lembrança da onde eu quero chegar, né? Samadhi, que é a busca pelo estado de Samadhi, e Prajna, que é aspirar à sabedoria superior, que é quando eu já chego no estado de Samadhi, eu vou absorver essa sabedoria. Então, são as atitudes que a gente tem que ter, né? Nós que somos praticantes, que não chegamos tão fácil no Samadhi, que a gente tem que ter para conseguir chegar no Samadhi aqui nessa vida, tá? Então, uma definição simples e clara. Os 5 princípios e práticas nesse sutra foram um esboço muito simples e direto dos compromissos pessoais necessários para seguir no caminho da autorrealização. É bastante útil memorizar esses 5 princípios e refletir sobre eles. Tarefa. Anotem os princípios, todos eles, e olhem para a vida de vocês, tá? Como que vocês estão com cada um deles? Reflitam sobre isso.
sabe? Como é que está a minha fé na minha prática, na minha vida? Como é que está o meu comprometimento com a energia necessária que eu tenho que colocar na minha meditação, na minha prática, na minha vida, tá? Como é que está a minha memória, a minha lembrança daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu conquistei, daquilo que eu quero conquistar? E a presença do samadhi, que é onde eu quero chegar, eu me lembro disso sempre? Porque são coisas para a gente estar avaliando, para a gente estar se avaliando. E nos meus estados de meditação, por mais que eu não alcance o Sampragnata Samadhi, né? O quanto que eu recebo de sabedoria superior? Porque em meditações eu recebo. Quanto que eu recebo? Sabe? Quando eu olho para isso e gero esse exercício de olhar e de perceber também que eu recebo sabedoria superior, isso dá mais força para mim continuar no caminho. Porque imagina se eu estou praticando e eu não percebo nada, né? Então eu paro para observar o que eu estou recebendo, né? O que eu estou recebendo de sabedoria superior? O que isso me traz? Então façam esse exercício. Certo? Deixa eu ver aqui até onde vai o vídeo. A gente vai parar aqui mesmo hoje, no slide 151, por causa do horário da aula, mas ficou um exercício bem bom para vocês fazerem. É legal até fazer o seguinte: faz uma meditação e lê os princípios antes e faz uma meditação mentalizando esses princípios, e no final da meditação você faz o exercício. Vai ajudar bastante nesse entendimento. Semana que vem é feriado na segunda-feira. Como que você vai fazer? Não vai ter? Na segunda? É, aqui no estado de São... Aí você é Minas? Não, sou São Paulo. É, no estado de São Paulo. Tá, não, então você não vai poder. É, eu vou estar voltando de viagem, que eu viajo na Não, sexta. então vamos dar uma pausa, a gente faz. Ah, não, eu já ia pedir para você, gente. Meu pai vai fazer uma cirurgia de catarata na segunda-feira, então essa segunda-feira agora, né? Na semana É, que já vem. pra mim. Então, não, a gente não vai ter tá? A aula a gente vai ter, porque daí eu faço só online, mas os sutras daí não. Tá. É, eu ia Então, até perguntar, semana ia que mudar vem de tem duas. coisa, mas vai ter. É, Tá bom. tá bom? E daí a aula a gente vai ter. É, mas de qualquer forma eu acho que eu vou estar na estrada à tarde. Que eu vou Exato. aproveitar agora e viajar com as crianças. Esse fim de Muito semana bem, né? eu vou Achar o equilíbrio. Porque é, é igual quando você olha no Ayurveda, né? O Ayurveda fala que você tem que dividir a sua vida, né? Entre, como se fosse uma pizza, né? sim. Estudo, trabalho, família, espiritualidade, processo pessoal, finanças, de forma igual. Eu tô buscando, cara, tô buscando. Né? De forma igual. Mas que bom que você vai viajar com elas, Mari. Fim de Viu? semana. E o teu pé vai vendo. Mas mesmo que ele ainda esteja meio dolorido e tal, você entra na aula e a gente faz mais voltado para yoga terapia, mais só as posturas de chão, sem fazer os vinhaças, porque daí você não deixa de fazer. Tá. É que hoje, na verdade, também eu tô trocando de carro. E aí o cara vai vir ver meu carro. Então eu preciso vender o Tá, meu para o outro. sim. Movimento, movimento. Mas semana que vem, aí, se você não estiver na estrada, tenta entrar, que daí a gente faz bem yoga terapia, Beleza. tá bom? Obrigada, viu? Beijo, menino. Obrigada eu. Pode começar.